escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Só até aqui. Otávio, está meio assim, o retorno está meio sem retorno. Não vai resolver não. Aleluia! Está ruim esse retorno. Pode olhar para mim. Glória! Agora está começando a vir minha voz, ó. Me dá aí a sua atenção agora, por alguns minutos, e olhe aqui para mim. Toda essa parábola contada por Jesus, ela está baseada em cima de uma ênfase que Jesus quis dar aos seus ouvintes a respeito do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós temos que pegar o ponto central dessa parábola para entendermos o que Jesus vai dizer lá no verso 8, que é o último versículo que nós lemos. Se você reparar, Jesus faz uma pergunta no verso 8. E o entendimento do que Jesus pergunta no verso 8 está ligado ao verso 1. Então perceba, tudo o que Jesus quis dizer, a ênfase dele, está baseada no ponto em que nós, como homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, não devemos, em momento algum, desfalecer na oração. Note bem o que o texto diz aqui: o dever de orar sempre. Vou repetir: o dever de orar sempre. Eu tenho certeza que nenhum de nós nunca notou isso. Quantos aqui já leram essa passagem? Você já leu ela pelo menos alguma vez na sua vida? Ou você não lê Bíblia? Espero que leia. Eu tenho certeza que a gente nunca notou isso, porque Jesus faz questão de enfatizar o dever. Por que eu estou dando ênfase a essa palavra, dever? Porque eu vou trazer o significado dela para você e você vai ver o significado sério que isso tem. Você tem o dever de orar. Não é uma escolha, não é uma opção. Você tem que entender isso. Orar para os filhos de Deus não é uma opção. Deus não deixou a oração como opção. Deus deixou a oração como um dever. Você tem a responsabilidade de orar. Nós vamos entender isso nessa noite, amém? Amém ou não? Amém. Então veja, essa palavra dever tem uma ordenança de Deus a nós. Você sabe o que é uma ordenança? É quando Deus determina algo e Ele espera que seja feito exatamente como Ele determinou. O descumprimento de uma ordenança chama-se o quê? Desobediência. Então aqui nós já vamos parar para entender que muitos de nós estamos em desobediência. Porque Ele diz que nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecermos. Essa palavra dever é uma ordenança. Vocês estão conseguindo compreender? Vocês estão conseguindo compreender? Se você não está orando, você já está errado, irmão. Já vai se situando aí. Agora, veja um dos significados que essa palavra tem. Dever significa, preste atenção nisso aqui, necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus. Eu vou explicar. Quando Jesus diz que nós temos o dever de orar, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você tem uma necessidade, porque essa necessidade foi estabelecida por Deus, que você deve orar. Preste atenção. Deus não colocou a oração para o seu povo como algo opcional. Você consegue entender isso? Você tem o direito de escolha, isso é um fato inerrante, mas a oração não é algo opcional.
Então aqui fica bem claro que o que foi estabelecido por ele é um decreto. Orar é um decreto de Deus. Repita isso comigo: orar é algo que Deus decretou para que eu fizesse. Você está conseguindo entender? Veja, o próprio Senhor Jesus afirma em Mateus, no capítulo 18, verso 18 e 19, isso aqui. Preste atenção, vou mostrar para você que a oração é um decreto. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, o pedir aqui é em oração, irmão. Pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Veja, Jesus não está colocando talvez atenderá. Jesus não está dizendo meu Pai vai ver se é possível ser feito. Jesus está colocando aqui: se 2 de vocês concordarem em oração a respeito de uma mesma coisa, o meu Pai no céu vai atender. Por que o meu Pai no céu vai atender? Porque Ele colocou a oração como um decreto, que quando você ora, você está fazendo aquilo que Ele espera exatamente que você faça. Então Ele tem prazer em atender você. Tem alguém aqui me entendendo? Então escute o que eu vou te dizer. Você pode escolher orar ou não, mas não pode escolher mover o céu em determinados assuntos ou situações sem oração. Você pode ouvir essa palavra, sair daqui e dar de ombro e falar: não estou nem aí, eu não vou orar, vou continuar do jeito que eu estou. É uma escolha sua. Agora, o que não é escolha sua é mover o céu sem orar. Você pode optar, querido, por ficar com a sua boca fechada 24 horas por dia e abrir ela só para falar besteira. Você pode optar por não ter comunhão com Deus através da oração. É uma escolha sua. Agora, o que você não pode fazer é mover o céu sem orar. É mover situações em seu favor sem você abrir a sua boca. A Bíblia, querido, diz algo sobre Elias no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 17 e 18, isso aqui. Elias era uma pessoa frágil como nós, mas ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. O que parou a chuva? A oração. O que fez chover? E você acha que se você ficar de boca fechada, você vai fazer o céu se mover em seu favor? Não. E você acha que ficar de boca fechada vai trazer aquilo que você precisa? Vai mudar você ao nível do que Deus deseja? Então por que não estamos orando? Não estamos dedicando um pouco mais de tempo, de diligência, de vigilância para orar? Você vai entender, querido, que a pergunta de Jesus lá no verso 8 de Lucas, que nós lemos aqui no texto inicial: porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele vier? Está ligado com a oração. Oração e fé estão conectadas. Ele faz a pergunta: eu vou achar fé na terra quando eu vier? Em quem que ele vai achar fé na terra quando ele vier? Naqueles que permaneceram orando. É por isso que muita gente vai sucumbir, porque eles escolheram fechar os seus lábios e pararem de orar. Então, se nós quisermos com que certas coisas se movam, oração não é opcional, mas é necessário. Preste atenção: se Deus pôs a oração como um decreto, isso significa que certas coisas só serão feitas por meio delas, e enquanto não orarmos, nada se moverá. O problema é que desejamos ver as coisas acontecerem, mas não decretamos o que é preciso orando. Você, irmão, é muito bonitinho, você é muito espertinho, você gostaria de ver um monte de coisa acontecer na sua vida, mas você não quer abrir a boca para decretar com que aquilo aconteça. É assim ou não é? O seu silêncio me diz que é verdade. A gente quer enriquecer, a gente quer que os nossos planos se cumpram, a gente quer um monte de coisa, mas a gente não quer decretar com os nossos lábios por meio da oração.
A gente quer que Deus, com um passe de mágica, com a sua varinha mágica, faça brotar algo assim, sem com que a gente tenha que fazer nada. Eu entendo, querido, que há coisas que você não vai precisar fazer nada, Deus vai fazer por você porque Ele te ama, Ele é seu Pai. Mas quando Ele requerer de mim, de você, com que abramos a nossa boca e oremos, não espere as coisas acontecerem sem com que isso aconteça. Há momentos que você não vai ter que clamar para Deus abrir o mar, Ele vai dizer para você, marcha. Mas há momentos, meu filho, que o mar só vai se abrir se você clamar. E não vai adiantar você ficar de boca fechada, porque senão o mar vai continuar ali diante de você. Há um tempo atrás, eu gosto de contar algumas coisas relacionadas a isso, que aconteceram comigo. Há um tempo atrás, o Senhor me mostrou, por meio de um sonho, uma situação que eu só conseguiria vencê-la através da oração em outras línguas. E nesse meu sonho, eu via literalmente, irmão, um demônio brotando do chão. Era como se ele viesse de uma marca, assim, uma marca aparecia no chão e ele brotava do chão. Ele começava a sair. E à medida em que eu via aquele demônio saindo, eu começava a orar em línguas. E eu intensificava a oração. E eu falava com mais intensidade. E quanto mais intenso eu era, mais aquele demônio recuava. Ele voltava para dentro daquele buraco. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele... Só que eu percebi que em dados momentos, se eu não intensificasse a oração, aquele demônio começava a sair totalmente daquele buraco. Mas o que o fez recuar foi a intensidade no falar em outras línguas, no orar, seja em outras línguas, ou seja na sua linguagem, no português normal. Há situações, querido, que nós só vamos conseguir prevalecer se nós abrirmos a nossa boca. Há guerras que você vai vencer de boca fechada, porque talvez a sua boca está prejudicando você. Mas há guerras que você só vai vencer quando você abrir a sua boca e dela sai uma espada afiada de 2 gumes. A Bíblia diz que Jesus, Ele viria e pelejaria contra os seus inimigos com a espada afiada que sai da sua boca. Me perdoe, querido, mas nessa noite eu vou ter que ser incisivo com você em relação a isso. Porque eu quero aqui dizer, querido, categoricamente, o que eu vou dizer é lastimável, mas um povo que não ora está fadado ao fracasso. Você consegue entender isso, irmão? Se você é alguém que não ora, você já perdeu as suas guerras. Mesmo Deus amando você, porque tem coisas que a oração, irmão, ela é determinante nas coisas celestiais. A oração, ela determina as coisas nas regiões celestiais, mas a oração também é um meio de relacionamento, de intimidade, de crescimento, de amadurecimento. E quem não ora está perdendo tudo isso. Um povo que não ora está fadado ao fracasso. E querido, a pessoa não vai fracassar porque eu estou praguejando. O pastor está me praguejando, ele está falando que eu vou fracassar. Você não vai fracassar porque eu estou dizendo, você vai fracassar porque foi o que Deus colocou a oração como uma necessidade da qual nós não podemos viver sem. Eu não oro tanto assim, o pastor está falando que eu vou fracassar. Não é eu que estou falando que você vai fracassar. Deus colocou na oração uma necessidade da qual nós não podemos viver sem. Qual é a sua necessidade, irmão? É comer, beber, dormir, ter o que vestir, ter onde morar, ter um carro para andar? Essa é a sua necessidade? Talvez seja apenas natural. Mas a sua maior necessidade espiritual, querido, está ligada à oração. Você consegue viver muito tempo sem respirar? Sem beber água? Sem se alimentar? Talvez sem beber água e se alimentar, você fica aí alguns dias. Muito provavelmente Moisés não comeu nem bebeu. 40 dias por 2 vezes. Mas ali era uma operação sobrenatural. Ali Deus estava com a mão dele sobre Moisés e nada aconteceu.
Mas falando naturalmente, você consegue sobreviver se ficar muito tempo sem respirar? Querido, eu desafio você a ir tentar ficar mais de 1 minuto sem respirar. No mínimo você vai quase desmaiar. Esse dia lá em casa eu tentei fazer um negocinho que eu vi lá para acalmar, sabe? Na internet. Aí eu tinha que seguir um negocinho lá e era 1 minuto, irmão. Eu chegava nos 40 segundos, se eu não voltasse a respirar, eu ia desmaiar. 40 segundos, irmão. Estou ruim de fôlego. Agora veja, se sem essas questões naturais, você não pode viver, você acha que você pode viver em Deus sem orar? Você acha que as coisas vão bem para você, se você é alguém que não gasta tempo nenhum na presença de Deus em oração? Você acha que vai terminar tudo bem? Que Deus é obrigado a fazer tudo por você, mesmo eu e você sendo relaxados? Veja, querido, a oração, ela vai funcionar tanto no sentido de determinarmos algo no mundo espiritual, como o exemplo que eu te dei aqui, né, do demônio, do sonho que eu tive, como funcionará naquilo que deve ser praticado por nós, para o nosso relacionamento com Deus e desenvolvimento pessoal. Quando você ora, você está lidando com as regiões celestiais, você determina através da oração, você diz, Satanás solta, ele solta, você diz, anjos vêm, eles vêm, ela funciona nesse sentido, mas a oração também, ela vai atuar no seu relacionamento com Deus e no seu desenvolvimento pessoal. Se você quer conhecer mais a Deus, você precisa falar com Deus, você precisa orar a Deus. Se você quer crescer pessoalmente, você tem que orar. Alguém aqui está me entendendo? Isso significa, querido, que sem oração, coisas que precisam se mover ficam paradas. Meu relacionamento com Deus fica comprometido e o meu desenvolvimento pessoal fica estagnado. Os crentes estão estagnados. Por quê? Porque não oram, não se relacionam com Deus. Não acontece, as coisas não acontecem. Aí sempre tem o culpado, o bode expiatório, alguém para quem você apontar o dedo e dizer, as coisas da minha vida não vai por causa desse. Mentira, as coisas não vão porque você não ora, as coisas não vão porque você não cresce, as coisas não vão porque você não se relaciona com Deus, e a oração é o meio para isso tudo. Infelizmente assim estamos nós, porque ou não oramos, ou oramos pouco. Não, pastor, eu oro, mas você ora quanto tempo? Você ora como? Uma vez na semana? 10 minutos por dia? Eu vou dizer algo já sobre isso. Querido, há níveis de intensidade na oração. Níveis de intensidade na oração. A palavra vai dizer que Jesus, antes de ir para a cruz, ele estava onde? No jardim do Getsemane. E a Bíblia diz que ele estava debaixo de tanta agonia, por causa daquilo que ele ia passar. Diz o texto lá, Lucas 22, 44, eu vou ler para você. Olha o que diz o texto aqui. Olha o que Jesus fez. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. A intensidade na oração. Tem gente que não ora e tem gente que ora pouco. Para quem não ora, tem que começar a orar. E para quem ora pouco, tem que pôr mais intensidade na oração. Jesus aqui, diz aqui o texto, ele orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, querido, você me desculpe, mas eu vou dizer isso para você. Eu não quero aqui desprezar a menor das suas orações, porque quem as conhece é Deus. Se você fizer uma oração de meia dúzia de palavras, com fé, sendo sincero, Deus recebeu e Ele fez por você aquilo que Ele podia, naquilo que você orou. Posso ouvir um amém? Amém. Eu não quero desprezar a menor das suas orações, mas por favor, entenda o que eu vou te dizer. Elas não serão suficientes para certas coisas na sua vida. Para certas coisas na sua vida, os nossos 2 minutos de oração não vai bastar. Alguns aqui, em outros lugares, nem 2 minutos de oração tem, né? Os nossos 2 minutos de oração não serão capazes de fazer aquilo que só uma cultura de oração pode fazer por nós. Você acha, querido, que falar 5 minutos com Deus vai resolver sua vida? Repito, Deus não vai desprezar a sua oração, se for com fé, se for com sinceridade. Ele vai receber os seus 5 minutos, mas o que Ele tem para fazer na sua vida, não é 2 minutinhos, 5 minutinhos, é uma cultura de oração que nós precisamos estabelecer.
Alguém disse, eu não sei quem foi que disse isso, mas alguém disse essa frase: hoje em nossas igrejas fazemos os cultos de oração, mas o que precisamos é de uma cultura de oração. Não um cultinho que a gente vem aqui, simplesmente, não estou desprezando, dizendo que não tem o seu valor, tem, entenda, só que apenas isso não é suficiente para nos levar onde Deus deseja. Não, pastor, eu oro quando eu acordo e quando eu vou dormir. Eu oro todo dia, pastor, quando eu acordo, quando eu vou dormir. A minha pergunta para você é: você acha que isso é suficiente para te proporcionar aquilo que Deus tem para a sua vida? Aí um outro vai dizer assim: não, pastor, eu faço um pouquinho mais. Eu oro quando eu acordo, nas minhas refeições, e quando eu vou dormir. A pergunta para você é a mesma: você acha que isso é o suficiente? Você acha que isso vai manifestar o que Deus tem para a sua vida? Pastor, o que eu preciso então? Jesus falou o que a gente precisa. Se você está lendo Bíblia, ele falou em Mateus 6,6: entrarás para o teu quarto, fecharás a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto. Teu pai que está em secreto vai fazer o quê? Eu gosto da versão da King James que diz assim: te recompensará plenamente. A versão da Bíblia King James diz que o seu pai vai te recompensar plenamente. Isso traz a ideia de que a oração irá atingir áreas das nossas vidas mais do que nós possamos imaginar. Entrar para o quarto, fechar a porta, falar ao pai que está em secreto, pai que está em secreto, vai me recompensar plenamente. Isso traz a ideia de que a oração vai fazer por mim muito mais do que eu possa imaginar. Só que, querido, nós não estamos nem aí para orar. A gente não se importa com isso. Não importa, eu vou gastar tempo ali falando com quem eu não vejo. Eu vou gastar tempo lá, para quê? Qual o propósito disso? Eu não estou sentindo nada, eu oro e já orei algumas vezes, mas nada se manifestou. Qual o propósito disso? Quando Jesus, querido, nos condiciona a esse lugar chamado quarto, o que ele está buscando é mais do que uma oração de gratidão pelo seu dia e suas refeições. O que ele está buscando está no relacionamento. Estou dizendo que você não tem que ser grato. Levantou, pai, obrigado. Agradeça, seja grato. Mas o que Jesus está buscando é um relacionamento. E preste atenção, querido, que eu vou te dizer. Porque eu não gosto de limitar esse lugar chamado quarto a um espaço físico. Preste atenção. Entra para o teu quarto. Esse quarto para mim não é apenas um lugar físico. Embora ele seja válido. Ora, a gente vem para cá, isso aqui é o quê? É um lugar físico. Sim ou não? Sim. Sua casa tem um quarto físico. Mas não está limitado a apenas isso. Esse quarto também pode ser um lugar dentro de você, no seu espírito. Eu vou te mostrar isso dentro da palavra. O jardim no Éden, ele existe hoje, mas ele existe dentro de você no espírito. A mesma coisa, pode existir um quarto espiritual dentro de você, onde você se fecha ali dentro com Deus, falando com Ele. Mas quem quer fazer isso? Quem dá importância a isso? Quem está preocupado com isso? Talvez, querido, você diga que não tem como se fechar no seu quarto, porque você trabalha e quando chega em casa você tem esposa e filhos. Mas seu quarto pode ser o seu local de trabalho. A máquina que você opera. O José falou para mim que ele busca Deus lá na máquina dele, onde ele trabalha lá. Seu quarto, querido, não precisa ser sua casa. Eu entendo, quem é casado e que tem filho, chega em casa, não consegue tirar o tempo, porque a esposa vai precisar de atenção, os filhos vão querer atenção. Eu entendo isso tudo. Não sou idiota. Só que o seu quarto, querido, pode ser onde você está. Meu irmão, eu cansei. Quando eu cheguei aqui na cidade, eu fui trabalhar ali na Gina, comecei trabalhando como porteiro. Depois fui trabalhar como vigilante à noite. Irmão, eu fiz daquele lugar o meu quarto. Eu fiz daquele lugar o meu lugar de encontro com Deus. Na portaria, o povo chegava, estava ali as pranchetas, a caneta, a Bíblia do lado, a minha garrafinha de água, e o povo chegava e estava tudo ali. Ali era o meu lugar de encontro com Deus.
Eu demarquei territórios lá naquele lugar, lá na Gina, lá no último espaço lá de cima. Irmão, eu vivia lá orando e chorando. Eu fiz daquele lugar o meu quarto. Você pode se fechar aonde quer que você esteja. O ponto, querido, é que você tem que se fechar. O ponto é que você tem que estar com Ele. O ponto é que você tem que estar orando. Alguém está me entendendo? Amém. O importante é que exista um lugar em você onde Ele pode ter acesso. E veja, antes de Jesus entrar no seu quarto, Ele precisa entrar na sua casa. Você não pode dizer que alguém entrou no seu quarto sem primeiro ter entrado na sua casa com a sua permissão. Alguém entra na sua casa, você não pode dizer que ele foi no seu quarto, a não ser que você leve ele lá. Sabe por que nossa, meu Deus do céu. Sabe por que muitos de nós não vamos para o quarto? E fechamos a nossa porta para estar com ele? Porque não estamos permitindo ele sequer entrar na casa. Da mesma forma que você não pode dizer que alguém que entrou na sua casa foi no seu quarto, porque você não o levou até lá, você não permitiu a entrada dele até lá. Da mesma forma, muitos de nós não nos fechamos no quarto, porque não estamos permitindo ele entrar na casa. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus está falando de um lugar físico? Não, a casa aqui é espiritual. Se é uma casa espiritual, existe um quarto espiritual. O ponto, irmão, é que a gente não quer orar. Quer ouvir a verdade? Essa é a verdade. O ponto é que as pessoas estão cansadas de orar. Elas falam meia dúzia de palavras e elas querem a manifestação instantânea. Pode acontecer a manifestação instantânea? Pode. Porque quem sabe os tempos e as estações é Deus. Pode acontecer. Mas e se não acontecer? Você vai desfalecer porque não aconteceu. Eu já ouvi da boca de um monte de gente, irmão: ah, pastor, mas eu já orei tanto e nunca aconteceu. Você não orou o suficiente, porque se tivesse orado tinha acontecido. Não, mas você não sabe, pastor. Eu não sei, mas Deus sabe, e Ele é fiel, e a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ora, como a gente diz buscar a Deus em oração e Deus não responder, irmão? Se a Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam. O problema é que nós não estamos orando com a intensidade que precisamos, gastando o tempo que é necessário em oração, desprezando uma ordenança de Deus. Repito, orar não é opcional. Se você quer com que as coisas se movam na sua vida, isso não é uma opção, é uma ordenança. Tem coisas que não vão se mover enquanto você não orar. Então, dito essas coisas, agora eu quero entrar num outro ponto. Porque agora, se você achou que doeu, você vai ver que vai doer agora. Porque não doeu nada ainda. Preste atenção. Hoje, nós vemos os locais de entretenimento físico lotado de crentes. E vemos igrejas vazias de crentes orando. Vai, principalmente em cidades grandes. Você vai lá encontrar um monte de crente que não está na igreja, mas está num monte de qualquer de outro lugar. Entretenimento, envolvido com entretenimento, fazendo um monte de coisa. Mas quando é para estar lá orando, a igreja está vazia. Eu dei um exemplo de cidade grande, mas esse é um exemplo que respinga em nós também. Se não estamos aqui orando, estamos aonde? Fazendo o quê? Se você não está trabalhando, não está estudando, alguma outra coisa você está fazendo. Pastor, estou cuidando de casa, cuidando dos meus filhos. Glória a Deus. Seja o melhor para eles, que é o que Deus espera de você. Mas aprenda a tirar tempo para estar com Deus, porque Ele não abre mão disso. Porque se Ele colocou o seu tempo de oração como ordenança, não cabe aqui, querido, você dizer: as coisas vão acontecer na minha vida sem eu orar.
Se Deus requer algo de nós, Ele não espera algo diferente de nós. Alguém está me entendendo? E o pior, querido, ou o melhor de tudo, é que esses crentes, eles sempre possuem uma resposta para justificá-los. Não, eu não oro por causa disso, porque não dá tempo, porque não sei o quê, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, eu não oro porque as pessoas me perseguem, eu não oro não sei porquê, não sei o quê, não sei o quê. Querido, não é só, preste atenção, não é somente os locais físicos de entretenimento que está lotado de crente, não. Quer ver um outro local que está lotado de crente? As redes sociais também são um local de entretenimento virtual. E não há nada nesse mundo, querido, mais frequentado hoje em dia do que as redes sociais. Nada! Mas você diz não ter tempo para orar, mas está gastando tempo nas redes sociais. Você diz não ter tempo para vir para a igreja nos dias de oração, mas você tem tempo para ficar lá nas redes sociais. Eu vou dar um dado aqui para você, só para você entender o que eu estou dizendo. De acordo com os dados, a quantidade de usuários de internet em 2023 chegou a 5,16 bilhões de pessoas no mundo. Usuários de internet, que têm acesso à internet. Vai vendo isso. Esse número representa 64,4% da população mundial, que hoje passa dos 8 bilhões. 64,4% da população mundial tem acesso à internet. Agora vai vendo isso aqui. Desses 8 bilhões, 4,76 bilhões de pessoas têm acesso a redes sociais. Ou seja, quase 60% das pessoas no mundo. E esses dados são de 21 de julho de 2023, nós estamos em 2024, quase um ano depois. Quase 60% das pessoas no mundo têm acesso às redes sociais. E passam horas lá. Querido, eu uso rede social. Eu uso rede social para rir, eu vivo mandando meme para os meninos, mando para minha esposa, mas eu também uso a rede social para me edificar. Vejo inúmeras pregações, eu estudo, eu pesquiso. Eu não estou falando contra você não utilizar isso como um entretenimento. Eu não estou pregando contra isso. Eu estou dizendo, querido, que tem coisas que tem tempo. Tem hora e tem tempo. O que nós estamos fazendo é que estamos substituindo o tempo de oração pelo entretenimento, seja físico ou seja virtual. E aí nós queremos com que as coisas se movam e aconteçam na nossa vida. Um pastor americano chamado John Piper, não sei quem aqui conhece ele, ele disse que as redes sociais, preste atenção nisso aqui, isso é a mais pura verdade do mundo. Ele disse que as redes sociais possuem um papel importante na eternidade para essa geração atual. Preste atenção. As redes sociais, você jovem, vocês são jovens, a rede social possui um papel importante na eternidade. Qual papel é esse, pastor? Ele diz que vai servir para provar que nós tínhamos tempo de sobra para buscarmos a Deus e não o fizemos. É isso que a rede social vai provar para Deus. Ou melhor, vai provar para nós. Que tínhamos tempo de sobra para estarmos com Deus, mas não queríamos. Porque se você tem tempo para gastar, TikTok, Instagram, Facebook e um monte de lixo, mas não tinha tempo para orar, você vai descobrir, do pior jeito, que você gastou seu tempo naquilo que era madeira, feno e palha, quando deveria ter se edificado, crescido, amadurecido, desenvolvido o relacionamento com Deus. Eu vou ler a frase dele aqui, olha a frase dele. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook, e podemos aqui incluir o Instagram, TikTok e outros, será provar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo. A falta de oração não foi por falta de tempo, irmão. Olha a outra frase dele aqui. As redes sociais têm um propósito eterno em Deus, mostrar que era mentira, que não tínhamos tempo para Ele. Agora, preste atenção, irmão. Oh, meu Deus do céu. Eu vou usar essa palavra para não usar outra que é pior.
Mas é tão alarmante o estado da atual geração, alarmante, para não dizer caótica e preocupante, mas é tão alarmante que hoje nós podemos ver coisas cotidianas acontecendo que não aconteciam alguns anos atrás. Você vai rir do que eu vou dizer aqui agora. Há alguns anos atrás, querido, as donas de casa não queimavam arroz com tanta frequência quanto elas queimam hoje. Há 20 anos atrás, uma dona de casa, você está rindo, irmão, mas é sério. Há 20 anos atrás, uma dona de casa não deixava o arroz queimar. Sabe por quê? Porque não tinha rede social. Ela tinha que ficar ali entretida com aquilo que ela estava fazendo. Hoje, a geração atual queima tanto arroz, sabe por quê? Porque com a mão está fazendo arroz, com a outra está segurando o celular nas redes sociais. Antes, querido, se preparava as refeições com amor e carinho, a fim de agradar os familiares. Hoje, se faz com pressa, sem se importar com isso, se os outros vão gostar ou não. E depois de servida a refeição, sabe o que é o pior? Uma mão está no talher e a outra está no celular. Lá em casa eu proibi isso. Minha esposa está aqui, não deixa eu mentir. Hora de refeição, ninguém com o celular na mão. E antes eu deixava em cima da mesa, nem em cima da mesa eu deixo mais. Já ouviu aquele ditadinho, a hora da refeição é a hora sagrada? Com pai, e você que é jovem, tira o celular da sua mão na hora das refeições, porque você não está sentado sozinho, não é só você, não é só seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, Deus está ali naquele momento com você. Eu vi uma fotinha que ilustrou muito bem, uma família, de alguns anos atrás, todas sentadas na mesa, e na hora da refeição eles estão com a mãozinha assim, em posição de oração. E a família do tempo atual, enquanto eles comem com um talher numa mão, na outra segurando o celular. Isso é caótico, irmão. Sabe de quem é a culpa? Dos pais. A culpa é dos pais. Essa geração não sabe sequer o que são princípios básicos. Há quem diga hoje, preste atenção nisso aqui, irmão. Há quem diga hoje que a marca da besta seja o celular. Porque, veja, o celular ele pode ser usado com ambas as mãos, não é isso? A não ser que você só tenha uma, você vai usar só com aquela. Mas o celular, ela é usada tanto com ambas as mãos, bem como, querido, ela está sempre diante da sua fronte, diante da sua face, diante da sua testa. Olha que legal isso, faz sentido. Não estou dizendo que é, mas faz sentido. Quando você está com o celular nas mãos, você precisa direcionar ele para a sua face para você ver, não é isso? E a Bíblia diz que a marca da besta seria colocada na mão direita ou aonde? Na testa. Olha o que ocupa mais o nosso tempo hoje. Olha o que faz o nosso tempo passar tão rapidamente, a gente nem percebe. Nossa, o dia passou rápido, passou mesmo. Porque os entretenimentos desse mundo vão passar tão rápido para você e vão impedir com que você veja que na mesma velocidade você está perdendo seu tempo. Ou melhor, não vão permitir que você veja que na mesma velocidade você está perdendo seu tempo. Se o celular, querido, é a marca da besta ou não, eu não sei te dizer. Uma coisa eu sei: o celular hoje tem contribuído para formar um povo besta. Um povo que se esqueceu de coisas e de ordenanças que Deus disse que não era para ter sido deixado de lado. Estamos gastando tempo com algo dessa terra, que daqui 2, 3 anos, que você vai ter que trocar. Aí você pega um novo. O Otávio está com o dele. Tem quantos anos, Otávio? Quase 8 anos. Do que adianta, querido, o celular ser novo? Preste atenção. O que adianta o celular ser novo, mas o seu estado interior continua sendo velho?
Você continua sendo minúsculo, porque você não gasta, não investe tempo em oração. Você não se preocupa em falar com Deus. Agora mesmo, irmão, eu não sei, as pessoas que não vieram, eu não sei o que elas estão fazendo. Não sei a razão, às vezes tem alguém doente, às vezes tem alguém trabalhando, eu não sei a razão. De uma coisa eu sei, eu dou quase 100% de certeza, elas estão com o celular na mão agora. E se você não tivesse aqui, você também estaria. Estou mentindo? Estou mentindo, irmão? Eu preciso ter espírito de adivinhação? É o óbvio, é porque é isso que tem ganhado a nossa vida, irmão. Assim, vou falar de mim. Eu praticamente abdiquei da Bíblia de papel. Tudo que eu vou fazer hoje está aqui, ó, no meu tablet e no meu celular. Se você pegar os dois aqui, você vai ver quase 2.000 anotações. Quantas? Quase 2.000 anotações. Se eu não estou numa rede social vendo alguma coisa, eu estou anotando alguma coisa. E preste atenção no que eu vou dizer. Eu saí daqui agora, enquanto estava tendo louvor, eu fui buscar o José e a Isa. Enquanto eu ia para lá, eu fui orando. Eu virei a esquina ali, eu comecei a ser ministrado. E eu comecei, sabe o que eu fiz? Catei meu celular, com cuidado, fui devagar, com cuidado, e anotando que eu estava sendo ministrado. Talvez você use a sua Bíblia de papel. Lá em casa, se você passar tempo comigo, você vai me ver o tempo todo aqui, ó. Tenho meu tempo de entretenimento? Tenho. Igual eu falei para você, manda o meme. Tinha um tempo que eu mandava meme, o João ficava até me zoando. Meme para um monte de gente. Mas tem hora, tem tempo. Isso não pode roubar de mim, de você, o estarmos com Ele. Isso não pode nos privar, querido, de gastarmos tempo com a palavra, de gastarmos tempo em oração. Mas nós estamos deixando isso nos afetar. Agora preste atenção, eu vou entrar num ponto que eu desejo aqui. Eu não estou falando, querido, apenas de gastarmos tempo em oração lá nas nossas casas. Eu quero que todo mundo levante a cabeça e olhe para mim, porque isso aqui é para nós. Quando eu falo de orar, não é só lá não. Não é só lá. Quantas vezes já chamei atenção para isso? Nós temos 2 dias na semana que nós tiramos para estar aqui 1 hora. Jesus falou para os seus discípulos: vocês não puderam vigiar nem 1 hora comigo. E ninguém praticamente vem para a oração aqui de terça e sexta. E eu garanto, a maioria está fazendo nada. A maioria está perdendo tempo em rede social, fazendo fofoca, conversando fiado, falando mal do pastor, na casa de vizinho, na academia. E os entretenimentos não param. Mas o indivíduo vem para cá: não, eu oro na minha casa. Eu vou te dizer uma coisa: se você acha que só orar lá é o suficiente, você está enganado. E eu vou te provar, querido, que a sua presença num lugar traz ânimo para um lugar. A sua presença num lugar faz diferença num lugar. E eu te provo dentro da palavra que eu estou dizendo. Nós nos separamos terça e sexta, querido, para vir 3 pessoas. Semana passada estava eu, a Ana e a Lana aqui. O resto está onde? Fazendo o quê? E você quer que a sua vida rompa? Aí é fácil você culpar o pastor. Você não ora, você não dá tempo de oração, você nem valoriza o pastor gastar tempo falando aqui que você tem que orar, que você tem que vir na oração, que você tem que participar. Você vai sair daqui, você vai dar de ombro e falar: não estou nem aí, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Você quer que a sua vida rompa? Talvez, querido, pode não parecer importante para você vir para cá, mas é. Se você acha, querido, que é insignificante vir para a igreja nos dias de oração e passar 1 hora aqui, você está mais enganado do que você imagina. É só, querido, só o fato de você estar no ambiente já gera estímulo para outros. Só o fato de você estar aqui já gera um estímulo. Seja para mim, seja para esse que está do seu lado. Por exemplo, quando tem alguém aqui ministrando,
A sua reação, a sua presença, a sua reação gera estímulo em mim. Me faz querer pregar com mais ímpeto, mais ênfase, com mais, ousadia. Porque você está aqui, você está ouvindo, você está vibrando, você está vivo, você está se manifestando, você está falando algo que você não está assim. A não ser que a sua alma esteja farta e pisando favo de mel. Mas a sua presença, querido, ela manifesta alguma coisa. Vir para cá não é para parecer bonito para o pastor. Vir para cá é para que a sua vida possa incentivar outras vidas a fazerem o mesmo. Aí eu chego aqui, há um desânimo lascado em mim, irmão. Eu não estou falando que o meu ânimo está baseado em você, porque se o meu ânimo não vier dele, de nada vai adiantar. O que eu estou dizendo é que você pode colaborar para que outras pessoas possam ver que eles também precisam gastar tempo no mesmo lugar que você tem gastado tempo. Talvez isso seja algo que você certamente não percebe, mas o seu estado de ânimo, irmão, ele é contagiável. O seu ânimo contagia pessoas, assim como o seu desânimo. Posso te dar um exemplo? Lembra dos espias? Aqueles 10 espias, no seu estado de desânimo, contagiou uma nação inteira. A presença física deles diante de um povo fez com que o coração de um povo se derretesse. Você não vem para cá para parecer bonitinho, mas você vem para cá para fazer seu coração queimar e fazer o coração de outras pessoas também queimarem. Não, mas você prefere ficar na sua casa. Algumas pessoas aqui, igual Adriano, José, trabalham fora. Todo santo culto eu mando mensagem para o José: José, tem que te buscar a que hora? Eu saio daqui 7h da noite, o culto está rolando e eu vou lá buscar eles. Porque eu quero eles aqui. E graças a Deus que eles se dispõem a vir. Poderia falar assim: cheguei tarde, não vou. Mas você que pode, você fica numa preguiça, num desânimo. Eu não vou hoje não, a palavra do pastor tem sido muito dura, eu estou desanimado. Não, querido, você não está desanimado por causa da minha palavra, você está desanimado porque você não ora. Você está desanimado porque você não investe tempo com Deus, é por isso que você está desanimado. Exemplos dentro da palavra, para nos mostrar que o nosso estado de ânimo é contagiável, não nos faltam. Josué e Caleb, eles possuíam um espírito diferente. Veja Josué, por exemplo. Josué vivia próximo de Moisés e em muitos momentos ele contemplava um pouco do que Moisés presenciava. Porque a Bíblia, Deus, quando vai dar testemunho daqueles 12 espias, diz que 10 não agradaram ao Senhor. Estou começando a ir para o final. Somente 2 agradaram a Deus, Josué e Caleb. A Bíblia vai dizer que neles havia um espírito diferente. Quando a gente vai olhar para Josué, o que fez Josué ter um espírito diferente? Josué ficava perto de Moisés, irmão. O que Moisés estava vendo, Josué acabava também contemplando. Só que você não quer estar no mesmo ambiente, irmão. Você quer estar perdendo seu tempo com essas porcarias que você se envolve. Para Josué, estar no ambiente propício fez a diferença. E que ambiente propício é esse? É o ambiente onde Deus vem para estar quando 2 ou mais se reúnem em torno dele. Qual é o ambiente propício para você estar? É o ambiente onde 2 ou mais se reúnem em torno dele. Se nós marcamos terça e sexta para estarmos aqui orando, se tem 2 reunidos no nome dele, por que você não está aqui? Sendo que o ambiente é propício. Você está fazendo qualquer outra coisa, seja num culto ou seja num momento de oração. Se tem 2 ou 3 reunidos em torno do Senhor, Ele também está presente ali. Mas e você, está presente aonde? Se você, querido, escolher orar no teu quarto, Ele vai estar lá para você. Se você escolher orar no banheiro, irmão, eu oro demais no banheiro, irmão. Já gastei assim meia hora debaixo de um chuveiro, chorando, derramando e em lágrimas e orando. Às vezes o meu quarto é o banheiro. Às vezes foi o carro. Às vezes o escritório. Aonde tem sido o seu quarto, irmão?
Às vezes o banheiro, lembra do cômodo antigo? Lembra? Às vezes o banheiro, às vezes o ambiente, o meu ambiente, lembra do cômodo antigo? Irmão, às vezes eu ia lá para aquele salão sozinho, irmão. Ficava lá era meu quarto. E eu chorava. E eu falava com Deus. Eu não estou dizendo isso para você bater palma para mim, não. Eu estou dizendo que você tem que ter o seu quarto, o seu lugar separado para estar com Ele. Eu estou falando que você tem que ter tempo de oração com Ele, querido. O negócio é que talvez nós tenhamos desfalecido na oração, ou como os discípulos de Jesus, não vigiamos e pegamos no sono. Alguns já desfaleceram, e outros apenas pegaram no sono porque não vigiou. Tem gente que está dormindo, tem gente que já morreu mesmo, no espírito, não quer saber de vir para a igreja, não quer saber de comunhão, não quer saber de se relacionar com nada do que diz respeito às coisas, está morto. Jesus voltar vai ficar, morrer vai para o inferno. Agora tem outros que estão dormindo, porque faltou vigilância, mas se você está dormindo, Ele diz isso para você: desperta tu que dormes. Agora veja, no texto inicial que nós lemos, Jesus faz a pergunta, e é a seguinte: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Perceba isso. A pergunta de Jesus está relacionada a uma fé que foi guardada pela oração. Você não entendeu o que eu disse. A pergunta dele no verso 8, quando o Filho do Homem vier, porventura achará ele fé na terra? Sabe como que ele vai achar fé na terra? Na vida daqueles que guardaram a sua fé por meio da oração. Porque a parábola fala da oração. A parábola fala do dever de orar. Então veja, Jesus diz que ele vai encontrar fé ou não vai encontrar fé naqueles que oraram, naqueles que não pararam de orar ou naqueles que pararam de orar. Se pararmos de orar, quando ele vier, encontrará alguém que teve a sua fé guardada? Paulo diz para nós, eu estou indo para o final, segura aí. Paulo diz em Efésios 6,18, olha o que ele diz aqui: orai, façam o quê? Orai. No Espírito em todas as circunstâncias. O que você entende por todas? Não é nessa e nessa, naquela não, é em todas. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Agora, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Vigiai na oração com perseverança. E o que Jesus disse na parábola? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas muitos já desfaleceram, porque não vigiaram. Judas vai dizer que a edificação da nossa fé se dá por meio da oração no Espírito Santo. Está vendo que está conectado com a parábola de Jesus? Quando o Filho do Homem, porventura, quando ele vier, porventura achará fé na terra, a fé está ligada à oração. Judas vem e diz que a fé santíssima é edificada quando oramos no Espírito Santo. Está vendo que fé e oração está ligado? Está vendo porque desmorecem na fé? Então pararam de orar. Você acha que parar de orar vai te levar para um lugar bom? E é para isso que nós reservamos aqui os dias de terça e sexta, para orarmos 1 hora no Espírito Santo. E talvez como os discípulos de Jesus, nós não estamos conseguindo vigiar com Ele. Querido, eu vou terminar agora. Você sabe o que é triste, o que me entristece? Não entristece apenas a mim, não. Eu vou dizer que entristece o Espírito Santo também. Não perde o que eu vou te dizer. Você sabe o que é mais triste? É que eu posso gastar muito tempo com você, ficar com a garganta seca, de tanto falar na sua cabeça. Ainda que eu saiba que a Bíblia diz assim, que não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Eu posso gastar, querido, ensinando coisas e coisas e coisas e coisas e coisas aqui para você. E sabe o que me entristece o Espírito Santo? É saber, querido, que mesmo depois de você ouvir essas coisas, você vai usar o seu direito de escolha para continuar escolhendo errado. É você ouvir o que você está ouvindo aqui e chegar à sexta-feira, você continuar fazendo a mesma coisa.
Chegar a semana que vem, terça-feira, você continuar fazendo a mesma coisa. Isso entristece a mim, querido, e entristece o Espírito Santo. Porque se Ele espera que você passe tempo com Ele em oração, Ele não espera com que a resposta que possamos dar seja diferente dessa. Sabe, irmão, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Esses dias atrás eu li uma passagem de Provérbios 28, 9. Preste atenção, irmão. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Porque se o que nós estamos ouvindo vem da parte de Deus, e nós não damos ouvidos para fazer aquilo que estamos ouvindo da parte dele, olha o que Provérbios 29 diz. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. Se Deus está falando por meu intermédio e você está se negando em ouvir, quando você for orar, a sua oração é abominável para Ele. Isso é legal, irmão? Qual é o grau de seriedade que você dá para isso? Ou você vai continuar a fazer assim, não estou nem aí? É isso que entristece o coração. É você ouvir esse tipo de coisa e você vai continuar repetindo as mesmas coisas. Ou porque você ficou comovido, aí você vem na sexta-feira, aí vem na terça, aí já na outra sexta você não vem de novo, aí na terça que vem, você vem, aí na sexta não vem de novo, aí na outra terça você não vem, na sexta você não vem também, e aí depois você não vem de novo, e não vem de novo, e não vem de novo, e vir para cá, fala uma coisa para mim, é que você também não está tendo nem tempo lá. Você não está tendo nem tempo onde você precisa ter tempo. Irmão, não é vir para cá que cansa você. Não é vir para cá que cansa você. É não estar na presença de Deus que te desfalece. Estou cansado de ir para a igreja. Não é a igreja que está cansando você. É você que não está indo para a presença de Deus e por isso está desfalecendo. E para, irmão, de ficar arrumando um culpado. Para. Não faço, não vou, não, por causa, não para. A sua vida foi dada a você, para você cuidar dela. Você é responsável por ela. Você faz as suas escolhas. Você toma as suas decisões. É você, querido, que ouve o que precisa, que escolhe andar no que você está ouvindo. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça, uma faca no seu pescoço, e dizendo, vai ou eu vou te matar. Se alguém estiver fazendo isso, que vai na delegacia e denuncia. Mas não tem ninguém fazendo isso. Mas eu e você, querido, estamos desprezando o que estamos ouvindo. Vocês vão lembrar o que eu disse, e agora eu termino de verdade. Vocês vão lembrar o que eu disse o ano passado. Eu vou repetir aqui, vocês vão lembrar. Eu falei alguns meses atrás, que o meu desejo, a minha vontade, irmão, todas as vezes que eu pegasse esse microfone, era trazer uma palavra de ânimo, de graça, de fazer você pular, dar glória a Deus, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, não tem jeito, você não me ajuda. Você não ajuda. Você não se ajuda a eu te ajudar. Como é que você quer, irmão, que eu chegue aqui e fique tampando o sol com a peneira quando a sua vida está indo por água abaixo? Para o ralo abaixo. A sua vida está esvaindo pelos dedos e está tudo bem para você. Como é que você quer, irmão? Que eu chegue aqui e fale, ai, eu ouvi uma palavra tão boa do Pai, eu acho que eu vou para aquela igreja, E quando você vai começar a fazer parte da igreja de verdade? Porque, querido, sério, enquanto nós não nos posicionarmos no que Deus espera de nós, não tem como eu pregar outra palavra, irmão. Você vai vir para cá, culto após culto, você vai ouvir esse tipo de repreensão. Embora, irmão, eu tenho centenas,
de palavras aqui para animar você, para fazer você pular, sorrir, um tanto de coisa. Mas eu não consigo pregar elas. Você acha que Deus está chamando para dançar quando Ele está chamando para arrependimento? Quando precisa de arrependimento, você acha que Ele vai te chamar para dançar? Não, quando precisa de arrependimento, Ele vai te chamar para as lágrimas, é para o choro, é para o ranger de dentes. Quando precisa de arrependimento, irmão, Ele está nos chamando para os gemidos do Espírito Santo, não é para ficar sorrindo, não. Como é que eu vou pregar uma mensagem para fazer você sorrir, se Deus está querendo nos fazer chorar, irmão? Então começa a se ajudar. Eu vou parar de ir para a igreja porque essas palavras... Então, irmão, pega seu caminho, pega andando, vai embora. Aí tem outras igrejas na cidade aqui, ó. Você é livre para escolher qualquer outra. O problema é que se você não mudar lá, você vai continuar sendo a mesma pessoa problemática. Você vai continuar sendo o mesmo indivíduo que não ora, o mesmo indivíduo irresponsável, sem comprometimento. Ou nós mudamos, irmão, ou nós vamos ter que ficar aguentando esse tipo de palavra por mais algum tempo. E sinceramente, irmão, perante o Senhor que está no céu e os anjos que estão aqui, perante o Senhor, fere meu coração quando eu digo esse tipo de coisa para você. Você acha que essas palavras não doem em mim, irmão? Quantas vezes eu preguei coisas duras e fui para minha casa chorar? Saía daqui pesaroso, porque não era aquilo que eu queria ter falado, mas era o que vocês precisavam ouvir. Você acha que eu vou sair daqui? Eu posso até dar um sorrisinho ali. Você acha que eu fico bem com isso que eu estou falando? Não, eu não fico. Você quer ouvir mais? Algo mais sério ainda? Deve ter uns 10 dias atrás, o Senhor me deu um sonho. Nesse sonho Ele me mostrava pessoas dessa igreja, e cada pessoa que eu via, eu só dizia, meu Deus, e eu começava a chorar, e eu dizia, meu Deus, e eu chorava, e eu dizia, meu Deus. Cada rosto que eu via, eu dizia, meu Deus, isso não era algo bom, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos escolhendo ir para um caminho de morte e não de vida, de perdição e não de salvação. Nós estamos escolhendo um caminho que está nos levando para longe do Senhor. Estamos escolhendo envolver com coisas que Deus não está, aonde Deus não está, com relacionamentos que Deus não tem para nós. Vocês querem que eu chegue aqui e fique sorrindo? Que hora que a palavra de Deus vai começar a nos sacudir, irmão? Que hora? Que hora que a gente vai se mover do nosso lugar? Parar só de ser só ouvinte e ficar enganando a nós mesmos. Se eu estou falando, comece a orar, ora na sua casa. Vem para a igreja. Cada um de nós precisa ter o seu tempo. Eu preciso ter o meu. Eu não estou pedindo para você ir além do que eu já fui, irmão. Eu não sou hipócrita. Eu não estou pedindo para você ir num lugar onde eu não fui, porque eu sei exatamente que você só vai até onde eu fui. Mas se eu cheguei em algum lugar, você também pode chegar nesse lugar. Só que você não quer, irmão. Você quer dar ouvido para um monte de coisa. Você não quer chegar nesse lugar que é preciso. Espero que você vá para a sua casa com essa palavra. Pense muito bem no que você ouviu. E pare de tratar com desdém aquilo que você ouve da parte de Deus. Porque Deus não vai tomar você por inocente quando você ouve a verdade que lhe cabe. Nenhum de nós vai conseguir justificar-se perante o Senhor. E quanto mais verdades ouvimos, mais teremos do que prestar contas. Esteja ciente disso. E que Deus te dê graça para você andar naquilo que Ele deseja. Posso ouvir um amém? Amém. Fica de pé no seu lugar.